Fazemos isso em fevereiro. Inicialmente nós fazíamos sempre no mês de dezembro, no final do ano, mas nós vimos que muitas vezes a gente começava a falar sobre o tema do ano e depois os irmãos saíam em férias, em viagem, então a gente não conseguia dar uma sequência. Então é algo que desde o ano passado nós começamos sempre no mês de fevereiro, juntamente com toda a nossa com toda uma rede de igrejas, né? Hoje esse tema nasceu do coração do pastor Davi, do presbitério da Nova Aliança, e tem incendiado dezenas de igrejas, não apenas no Brasil, mas na Europa também, né? Nós temos visto um amor de Deus, uma cobertura espiritual, isso é muito importante. Nós amamos andar debaixo de conselho de homens e mulheres que amam a presença de Deus. Eu queria, nesse momento, estar orando, né, por essas igrejas, orando pelo pastor Davi, pelo presbitério da Nova Aliança, sentados mesmos, orando por essas igrejas, né? São praticamente 40 igrejas que estão iniciando hoje esse tema e nós iremos nos mover ao longo do mês de fevereiro e ao longo de todo 2026 na luz da Tua presença. Amém? Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque o reino de Deus é um reino de paternidade, o Senhor tem nos dado pais espirituais. Obrigado pela vida do pastor Davi, da pastora Mônica, do presbitério da Nova Aliança, ó Pai, que tem nos amado, que tem coberto nossas vidas em oração, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de também orar por eles. Obrigado que o Senhor tem levantado eles como pastores de pastores e amado a tantas igrejas, ó Pai. Obrigado que nós podemos nessa noite fazer parte do corpo de Cristo espalhado aqui na terra, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra tremenda que o Senhor tem dado aos nossos pastores e nós queremos andar debaixo dessa verdade, ó Pai, andar debaixo da luz da Tua presença. E nessa noite, ó Pai, dá-nos graça, Senhor, dá-nos ousadia para compreender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar a palavra, eu quero passar um breve vídeo explicando um pouquinho o tema do ano. Luz. Antes do tempo, antes da forma, antes de tudo, luz é energia, uma onda que viaja a 299.792.458 metros por segundo e é mais rápida do que qualquer coisa que conhecemos. Sem luz não há vida, nem cor, forma ou direção. Onde a luz entra, tudo muda. E assim é a Tua presença. Luz que alcança lugares que nem olhos conseguem ver. Invade espaços escuros, toca o que estava escondido, aquece o que estava frio, traz vida ao vazio. A Tua presença é luz. Luz que revela a verdade, confronta, mas consola. Nos mostra quem somos e nos transforma em quem fomos criados para ser. Ninguém que encontra a Sua luz continua o mesmo. Em 2026, esse será o nosso lugar. Reflete em nós, Senhor, a luz da Tua presença. Amém. E o versículo tema desse ano vai ser Salmos 89, 15. Então você vai vir nas células, em todas as palavras praticamente que a gente vai estar lendo Salmos 89, 15. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da sua presença, Senhor. Amém? Nós queremos que é esse lugar e nessa primeira palavra, o tema dessa palavra, a luz
sempre vence as trevas. Você pode falar comigo? A luz sempre vence as trevas. E esse versículo é uma chave, né? Nós vemos, né, que a presença de Deus em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, nós vemos a palavra luz sendo colocada. Então, por isso que a luz sempre vence as trevas. Pode colocar para mim: a luz sempre vence as trevas, por gentileza, né? Em toda verdade, a luz, ela sempre aponta para a essência de Deus. No início da palavra de Deus em Gênesis e no Apocalipse, ela aponta diretamente para o próprio Deus. E é isso que Paulo escreve na primeira carta aos Timóteos, versículo 6, 1 Timóteo 6,16, que fala assim: somente a Ele pertence a imortalidade, e Ele habita em luz, tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Eu acho que o jeito mais fácil de nós compararmos a presença de Deus é quando nós olhamos para o sol. Acho que você já tentou ver o sol, tentou olhar de uma forma rápida o sol, e muitas vezes, se você olhar diretamente esse lugar, você vai ficar cego, você vai ferir a tua retina. E da mesma forma, a nossa forma natural, nós não conseguimos olhar para a presença de Deus. A pessoa que chegou mais perto disso foi Moisés, que viu apenas as costas de Deus, porque a sua face ninguém poderia ver. E nós, é a mesma coisa como o sol, nós não podemos enxergar a olho nu, mas nós sentimos o seu calor, nós sentimos os dias nublados, nós sentimos o dia ensolarado, e assim é a presença do Senhor. Nós, infelizmente, ainda nós não podemos ver, mas nós podemos sentir a presença do Senhor, amém? Nós podemos sentir o amor do Senhor nos envolvendo, nós podemos entender esse lugar. Então, por isso que a luz sempre vence as trevas, é o tema dessa palavra. E assim nós começamos a entender, e nós vemos que lá em Gênesis, Deus se revela como a luz. E fala, Gênesis 1:3, então disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu imagino que é nesse lugar que estava tudo trevas, e o próprio Deus, ele não fabricou a luz, mas ele expressou a luz da sua presença. Ele começou a mostrar quem ele era. Então, naquele lugar, nós conseguimos ver que sol, a lua e as estrelas começaram a vir e começaram a marcar o tempo, marcar as estações. E quem era essa luz? A palavra hebraica traduzida para luz significa um raio, um relâmpago, um brilho intenso, que nada mais era do que a própria presença de Deus se manifestando de forma visível. Então nós entendemos que nesses dias o Senhor quer se manifestar de uma forma visível. Nesses dias o Senhor quer mostrar quem Ele realmente é. Nesses dias Ele quer mostrar que nós somos dele, dele somos. Amém, queridos? Nesses dias nós cremos que o Senhor quer revelar o grande amor que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele quer trazer luz, uma luz que vence as trevas, que elimina a escuridão das nossas almas. É uma luz que começa a mostrar quem nós somos e que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, queridos. Lá em Apocalipse, né? Então nós começamos em Gênesis 1, que fala, haja luz. E lá em Apocalipse 21, 23 a 24, fala assim: e a cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. E no versículo, em Apocalipse 22, 5 fala: e não haverá noite, não haverá necessária luz de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre ele, e reinarão para a todo sempre. Então é esse lugar que Deus nos chama, para nós anunciarmos a luz da presença, mas que nessa semana você possa declarar: a luz vence as trevas, a luz vence tudo aquilo que está tentando
mudar, sabe, queridos? E é impressionante que nós vemos desde o início da civilização até, se você gosta de estudar mitologia, você sempre vê a luz e as trevas, sempre duelando. Isso é algo que faz parte do nosso dia a dia. É uma tensão, é algo que existe para mostrar que existe a luz que representa o Senhor e as trevas que representam o diabo, e sempre irá haver essa luta entre luz e trevas. Mas eu quero ser redundante nessa noite, para que você entenda uma grande verdade. Não importa qual é o tamanho das trevas, basta uma pequena luz que começa a iluminar casas e lares. No culto de ação de graça nós usamos essas casas, e foi tão especial quando o pastor Davi compartilhou que o tema de 2026 seria sobre a luz, a presença do Senhor. Eu falei assim, olha, como Deus já tem nos mostrado, como Deus já tem falado para nós iluminarmos os nossos corações, para que quando você se levanta como homem e mulher de Deus, servindo a vida de alguém, testemunhando o amor de Deus, abrindo a sua casa para uma célula, quando você escolhe liderar uma célula, a luz de Jesus começa a reinar em lugares que antigamente eram escuros, amém, queridos? E esse lugar onde Jesus fala para nós iluminarmos o nosso coração, e que os nossos lares sejam lugar onde resplandece a luz do Senhor. Lá em Gênesis, voltando lá para Gênesis, versículos 2 e 3, Gênesis 1, 2 e 3 fala: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. O verbo haver, o haja, aqui no hebraico, se você vai ler, é apareça, seja estabelecido e permaneça como referência. Onde a luz é uma referência, onde a luz você consegue saber para onde você está indo, amém, queridos? E é esse lugar que o Senhor quer declarar sobre as nossas vidas e sobre a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor será uma referência em meio às trevas desse mundo, que você, eu, quando nós nos juntamos para adorar ao Senhor e para declarar o reino aceitável do Senhor, começa a haver uma referência. Tenho certeza que você já acordou algum dia de madrugada, talvez na casa de algum parente, quando você está fazendo alguma viagem, e estava totalmente escuro, e você não tem uma referência, e você cai da cama, ou você tropeça, ou você cai porque falta luz. E quantas pessoas hoje estão vivendo dessa forma, tateando, sem conseguir enxergar, tropeçando na vida, sabe, queridos? E é impressionante que é nesse lugar que a mais singela luz começa a mostrar um caminho. Lá em Êxodo, se você está lendo a Bíblia inteira conosco, você leu recentemente sobre as pragas, e lá em Êxodo 10, de 21 a 23, fala assim: o Senhor disse a Moisés: estende a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar. Mas, e eu acho lindo que na Bíblia sempre tem um mas, é algo que tudo está indo para um lugar, mas algo acontece, ali é uma virada, é um outro ponto de direção. Mas, onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Então você via trevas, quando sendo apalpado você via as pessoas paralisadas, mas sobre onde amavam a presença do Senhor havia luz. Eu quero declarar sobre a tua vida: não importa as trevas, não importa a oposição do diabo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, como nós cantamos essa noite, haverá a luz do Senhor, haverá a graça do Senhor, haverá a abundância do Senhor, como precisa haver todos os dias. Que a tua casa seja levantada como esse lugar de luz, resplandecendo a graça e o amor do Senhor. Aleluia! Aleluia! Sobre a tua casa haverá luz. Você pode repetir? Sobre a minha casa haverá luz, como de costume. Então nós não podemos ter medo das trevas. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar, pedindo a graça do amor do Senhor.
Sabe, queridos, isso lá no Antigo Testamento, mas lá no Novo Testamento, lá em Mateus 15, do 33 ao 34, nos fala assim: ao meio-dia, sobre toda a terra, veio uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Agora o versículo 37 fala assim: então Jesus clamou em alta voz e deu o seu último suspiro. Nós vemos trevas vindo na morte do Filho de Deus, trevas palpáveis, trevas de forma onde as pessoas ficaram confusas, porque em meio ao dia houve trevas. E sabe, queridos, nesse momento nós entendemos que houve a maior dor no coração de Jesus. Não era a dor das chagas do seu corpo, não foi o processo de crucificação em si, pelo qual Jesus declarou: por que você me abandonaste? Mas porque o peso do pecado estava sobre ele, ele não poderia estar mais com o Senhor, ele não poderia mais estar. Então é o único momento em toda a eternidade onde a Trindade é separada pelo teu pecado, pelo meu pecado. Então quando Jesus declara: por que me abandonaste? Houve um peso no coração dele, que é: eu estou pela primeira vez separado da glória do meu Pai. E é isso que precisa pesar sobre os nossos corações, irmãos. Quando nós pecamos e nós nos separamos da glória de Deus, é isso que precisa pesar nos nossos corações. E é por isso que nós precisamos expor os nossos corações à luz do Senhor, porque o reino da luz é o reino que você e eu iremos habitar. E é esse lugar, queridos, onde o diabo achou que tinha vencido, onde o diabo achou que tinha triunfado, onde as trevas envolveram toda a terra e o diabo achou que tinha vencido, mas ele esqueceu que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Ele esqueceu que a luz do mundo veio e permaneceu e habita sobre os nossos corações. E é esse lugar de vitória, vitória contra a morte, vitória contra o pecado, vitória contra as oposições de Satanás, que é esse lugar que Deus quer levar você e a mim a andarmos em vitória nesse ano, queridos. Mas eu quero ser bem direto nessa noite. Eu quero falar 4 verdades sobre o que as trevas produzem nas pessoas, para que você possa sondar o teu coração, para que você possa juntamente olhar para a presença do Senhor e ver se tem alguma área que hoje precisa da luz do Senhor, e também para que você possa ajudar homens e mulheres que hoje não conhecem a luz do Senhor. Primeiro, as trevas produzem engano. João 3, 19 a 21 fala assim: a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele fez a vontade de Deus. Então é isso que o engano faz com que a gente desconsidere os absolutos de Deus. Semana passada eu falei sobre nós dissolvermos a palavra de Deus, e esse é um engano onde muitas pessoas hoje estão vivendo. Em nome de Jesus, hoje é tempo de você retornar aos caminhos do Senhor. Hoje é o dia de Santa Ceia, então é um dia onde nós celebramos o sacrifício de Jesus. Então nós não aceitaremos sobre as nossas casas inversões de valores, amém, queridos? Nós não aceitaremos mais o engano sobre os nossos corações. Esse engano, como diz ali em João 3, ele faz com que a gente comece a amar mais as coisas do mundo do que dessas. E sabe, queridos, o que eu acho muito interessante, que fala assim: as pessoas em trevas passam a amar o pecado. Quer dizer, ali no versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Então, elas não querem viver na luz e elas não querem que você viva na luz. Nós vivemos no mundo, né? E não preciso nem falar sobre o momento político que nós estamos vivendo no país, onde pessoas estão tentando viver como sempre viveram, mas nós cremos que a luz do Senhor brilha sobre a nossa nação, amém? A luz do Senhor brilhará sobre a nossa nação feliz, a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós
declaramos essa verdade, nós cremos nessa verdade, que por mais que as forças desse mundo tentam impedir que a verdade seja trazida à tona, nós iremos orar até que a porta seja aberta e o reino de justiça se torne o reino onde nós moraremos por toda a eternidade. Lá em Romanos 1, depois você pode ler o texto inteiro, é um texto muito interessante, mas apenas o versículo 25 fala assim: e eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E é esse o lugar onde nós precisamos declarar: Senhor, não permita que haja engano sobre o meu coração, que eu glorifique e honre somente ao Teu nome, que o Teu nome seja honrado e glorificado. E se você continua lendo Romanos 1, você vai ler assim que as pessoas têm maldade em seu coração, que elas conheceram a verdade, mas rejeitaram a verdade. Depois você vai lendo mais para baixo, fala assim: por isso a mente deles ficou obscurecida, ficou confusa, ao ponto de tentar impedir que a verdade se torne conhecida. Por isso Deus nos entregou as suas paixões, está tudo isso lá em Romanos 1. Eu estou resumindo Romanos 1 para vocês, porque eles praticam coisas desprezíveis e degradantes, e esse é um engano que quer cegar o teu coração e a tua mente, mas que nós declaramos que é sobre essas trevas haja a luz do Senhor, e a luz sempre irá vencer as trevas, a verdade sempre irá triunfar sobre a mentira. Segunda verdade, as trevas que produzem medo, né? Quanto maior a intensidade da escuridão, maior a sensação de medo que nós temos. É como nós estarmos num lugar totalmente desconhecido, né? É uma sensação de perda de controle das coisas. E nós vimos ali em Êxodo, onde tudo estava escuro, onde houve essas densas trevas, as pessoas ficaram paralisadas. E essa intenção do diabo sobre as vidas, sobre as famílias, de nos paralisar, de tentar fazer com que nós fiquemos com medo. Isaías 9:2 fala assim: o povo que caminhava em trevas, o quê? Viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra de sombras da morte, raiou uma luz, ou resplandeceu uma luz. Isso é uma profecia feita lá em Isaías, mas se cumpre quando Jesus se estabelece lá em Cafarnaum, onde ele se transforma aquela cidade, aquela região, na base da sua pregação. E aquela cidade nunca mais foi a mesma. Nós vemos milagres acontecendo em Cafarnaum, como não vemos em outra parte do Novo Testamento, porque onde havia trevas, a luz de Jesus entrou sobre aquela cidade, sobre os corações. E é isso que nós queremos declarar, que sobre Rolândia habita a luz do Senhor, amém? Sobre a tua casa habita a luz do Senhor, e a tua casa nunca mais será a mesma. Onde Jesus entra, as trevas têm que recuar, o medo tem que recuar, porque a glória do Senhor, ela é manifesta. E é esse lugar que muitas vezes nós vemos pessoas pensando no inferno apenas um lugar onde muitos vão passar a morte, após a morte. Muitos acreditam que o inferno não existe, mas eu preciso declarar que ele existe. Ele é real para todos aqueles que não aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas muitas pessoas não apenas irão passar lá, mas aqui na terra já estão vivendo aprisionados pelo passado, aprisionados pelo pecado, aprisionados por vícios, atormentados por espíritos malignos, oprimidos por espíritos que querem de enfermidade, morrendo na miséria, tendo casamento destruído, tendo seus filhos morrendo de forma tão terrível, espírito de morte que leva a suicídio, que leva a aborto, que leva a assassinatos, cada vez mais e mais frequente, queridos. E esse é a arma de Satanás, nos paralisar, nos fazer acreditar que nós já estamos vivendo o inferno aqui na terra. Então não existe um outro inferno, porque eu já estou vivendo o inferno aqui. Repreenda essa palavra em nome de Jesus. Repreenda essa mentira sobre a tua família, sobre o teu futuro, em nome de Jesus. E reconheça que você pertence a Jesus e que Jesus hoje
quer reinar sobre o teu coração, que a luz do Senhor quer brilhar sobre o teu coração, e que, em nome de Jesus, 1 João 4,18 fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O tormento aponta diretamente para o inferno, um lugar de tormento eterno, onde as aflições não terão solução. Mas aqui mostra um lugar que você pode convidar Jesus hoje para entrar no teu coração e você declarar: no verdadeiro amor que é Jesus não existe medo. Então você começa a pensar sobre áreas do teu coração e da tua mente onde hoje você está com medo, onde hoje você está paralisado, e você começa a declarar: ora, em Jesus não há medo. Em Jesus, no perfeito amor de Jesus, no sacrifício de Jesus, não haverá medo. E porque em Salmos 18:28 fala assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. Vamos ler esse versículo? Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Quando você estiver cercado por trevas, quando o teu coração quiser ir para esse lugar de medo, de apatia, de dor, você começa a declarar: derrama luz, Senhor, sobre as minhas trevas. Terceira verdade: as trevas produzem isolamento. 1 João 2:11 fala assim: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós estudamos essa semana na célula sobre que o nosso coração é enganoso. Nós estudamos no primeiro culto desse ano sobre a parábola do semeador, e nós entendemos que a amargura é uma erva daninha, e ela não adianta ser apenas podada, ela precisa ser arrancada dos nossos corações, arrancada com raízes, e muitas vezes ela vai brotar de uma outra vez mais fraca, e você vai arrancando até que toda ela cesse sobre o teu coração, sobre a tua mente. E isso é um lugar onde a amargura ela só prospera no lugar de escuridão. A amargura só prospera onde não há amor, onde não há luz do Senhor sobre os corações. E ela permite que a ofensa se instale sobre os corações. Ela passa a evitar a comunhão. Ela passa a evitar um lugar onde você pode abrir o teu coração, onde você pode abrir a tua mente. Ela vai se isolando. Então, nós entendemos que a amargura vai te levando para um lugar tão longe da comunhão, até que seja apenas um lugar onde você vê de longe, você vai para um banco de arquibancada, onde você vai apenas julgando o que o outro não fez certo, ao invés de se envolver com as coisas de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma forma poderosa de você vencer as trevas é você se envolver nas coisas de Deus. É você começar a andar numa célula, você abrir o teu coração para o teu líder, né? Você pedir oração para o teu pastor, para o teu supervisor, e esse lugar onde nós vamos sendo cuidados. Nós saímos de isolamento, nós sabemos que tem pessoas que nos amam e vão cuidar de nós, e nós permitimos que a palavra do Senhor entre sobre os nossos corações e confronte os nossos corações, as nossas vontades. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos nos desviar, e a palavra do Senhor nos fala lá em Isaías 30:21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Esse lugar, sabe, queridos, a forma de você entender esse isolamento é você ter uma unha encravada. Não sei se você já teve o desprazer de ter uma unha encravada ou ter cortado tua unha. Esse sou eu nunca tive unha encravada, mas eu volto e meio, eu corto demais e o dedo fica extremamente latejando e parece que todo mundo está pisando no teu pé, não é verdade? Quando você está com o dedão doendo, parece que todo mundo... Nossa, você não sabe por onde anda? Você começa a reclamar de todo mundo, você para... Não, aquela pessoa sabia que eu estava com o dedão infeccionado e pisou no meu pé porque ela quis. Sim ou não? Quantas vezes a gente já fez assim? Isso também vai para as nossas emoções. Quando nós estamos infeccionados,
Quando nós estamos inflamados, nós achamos que tudo é para nós. Que, o pastor usou aquilo, foi indireta para mim. O meu líder falou aquilo, é uma indireta para mim. Não, queridos, nós não usamos o púlpito, nós não usamos as células para dar uma direção individual. A direção individual é dada no secreto, no individual com você. Aqui é um alimento coletivo que serve para todos nós, amém, queridos? E é esse lugar que nós precisamos entender. E se você tem hoje uma ferida aberta, né? Se você está com a unha encravada, sei lá qual que é a área da tua vida que está doendo, aceite hoje o tratamento em nome de Jesus, aceite o remédio e permita que a casa de Deus seja esse lugar de cura sobre a tua vida. Quando você expõe o teu coração, vai doer. Quando você expõe a tua vida, vai doer, vai ter que muitas vezes esfregar esse lugar, essa ferida que está aberta, mas vai havendo o tratamento, vai havendo o amor de Deus, vai havendo o cuidado de Deus, vai tendo o remédio certo, e pouco a pouco, essa ferida que sangra, essa ferida que estava infeccionando, essa ferida que podia até te levar à morte, começa a virar apenas uma pequena cicatriz. Você lembra aquilo que aconteceu, mas não pode mais sangrar. Se o teu coração hoje está sangrando por coisas que aconteceram há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, hoje é dia de você encontrar a luz do Senhor. Hoje é dia de você expor o teu coração na presença do Senhor e falar assim: limpa o meu coração, Jesus. Limpa com a tua verdade. Porque ele fala ali em Salmos 147:3, é Ele quem sara os que têm coração quebrantado e trata a ferida deles, e é um corpo de Cristo que é feito. Ela é uma forma de amar você e curar você em nome de Jesus. Não se afaste de caminhar com o Senhor, não se afaste de viver em célula, não se afaste de estar na casa do Senhor, de vir na reunião de orações, de testemunhar o amor do Senhor, de ler a palavra todos os dias, porque é nesse lugar onde as nossas feridas são saradas e a glória do Senhor é manifesta sobre nós. E o quarta e última verdade: as trevas produzem cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:4 nos fala: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, queridos, quando você lê ali Jonas, não tenho tempo de entrar ali na história de Jonas, mas você lembra Jonas, aquele que foi mandado para Nínive, porque havia milhões de pessoas naquela cidade que precisavam ser salvas. Aquela cidade, as pessoas faziam coisas que eram abomináveis ao Senhor, e Deus envia Jonas, mas em Jonas sabia que era uma terra difícil. Ele vai para o outro lugar, um grande peixe o engole, leva ele até de volta ao seu propósito, sabe, queridos? E aquele lugar que antes era de trevas, aquele lugar que havia uma condenação sobre a vida deles, após a mensagem do Senhor, usando um profeta como Jonas, um profeta que errou, um profeta que não tinha fé, um profeta que não tinha encorajamento, que talvez não estava com o coração no lugar certo, mas Deus usou mesmo assim, e aquela cidade inteira voltou seus corações ao Senhor. Hoje é dia de você e eu voltarmos os nossos corações para o Senhor, sondarmos o nosso coração para que toda a cegueira espiritual que quer produzir uma mente de escravidão caia por terra agora. Sabe, essa mente de escravidão, essa cegueira espiritual quer fazer com que a gente acredite que se a tua casa é uma casa de idólatras, você será um idólatra. Se a tua casa é uma casa de adúlteros, a tua casa será de adúlteros. Se a tua casa é uma casa que havia falência, que todos faliram, você também está fadado à falência. Quebra aí essa mentira em nome de Jesus. Quebra os principados e potestades familiares que estão sobre a tua vida e começa a declarar sobre a minha casa, sobre minha família, a luz do Senhor, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre minhas finanças. Está a luz do Senhor sobre os diagnósticos, está a luz do Senhor. Eu não estou fadado a viver numa mesma história que meus pais viveram, que meus avós viveram. Você pode vencer e ter uma nova história, meus amados. Deus tem isso para você. Deus quer se manifestar ao longo desse ano, trazendo luz. Quantas pessoas hoje estão escravas do pecado, e que você sairá dessa noite com a luz do Senhor sobre o teu coração. O pessoal do louvor
Pode vir, por gentileza. Quantas pessoas hoje estão escravos sobre mentiras, sobre enganos, mas que nessa noite Jesus vem trazer. Então, sabe, queridos, nós precisamos falar que sim, as trevas são reais. Sim, elas produzem engano, medo, isolamento e cegueira espiritual. Mas a luz sempre vence as trevas. Você pode repetir comigo? A luz. Levanta a tua mão e declara: a luz sempre vencerá as trevas. Pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e falar: eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. É essa verdade, meus irmãos, que Deus quer nos convidar a andar em vitória ao longo desse ano. Então sim, nós sabemos que nós estamos num reino caído. Sim, nós sabemos das oposições do diabo, mas sobre a tua casa, sobre a tua família, essa música que nós iremos cantar novamente, você vai cantar declarando a graça, o livramento do Senhor sobre a tua vida, que a luz é a mesma em Gênesis e a mesma em Apocalipse. E as trevas só habitam enquanto não existe a luz. Que nessa semana, eu quero te convidar você a ficar em pé, colocar a mão sobre o teu coração e começar a ver áreas no teu coração que precisam ser limpas, áreas no teu coração que precisam da luz do Senhor. Hoje é uma noite de Santa Ceia, hoje é uma noite onde nós voltamos o nosso coração para o nosso autor e consumador da nossa fé. Nós vimos que em Gênesis a luz do Senhor brilhou. Nós vemos que lá em Apocalipse a luz do Senhor triunfará. Nós vemos que lá no Egito, enquanto havia trevas, sobre o povo de Deus havia luz. E essa é a verdade que Deus quer declarar sobre vocês. João 1,5, o último versículo que eu quero ler. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. De novo, João 1,5. A luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram apagar. Quero te convidar a você colocar a mão sobre o teu coração e começar a declarar essa música que nós iremos cantar nessa noite, declarando a graça do Senhor, declarando um novo tempo sobre a tua casa, um novo tempo sobre a tua família. Daqui a pouco nós iremos cear, mas antes disso eu quero orar por você. Se enquanto nós cantamos essa música, se hoje você está no momento de trevas, se hoje você está andando talvez longe dos caminhos do Senhor, ou se hoje você precisa entregar a sua vida a Jesus, quero te convidar para você vir rapidamente aqui para frente, que nós queremos orar por você. Seja porque você está andando com o Senhor, mas as trevas estão pesadas sobre a tua vida, e você precisa de uma oração para te fortalecer, então vem aqui na frente. Ou se você quer consagrar a tua família, ou se reconciliar com Jesus nessa noite, vem aqui na frente.